falsos líderes no meio da igreja. Jesus já alertava em seu tempo desse grande mal que viria sobre a igreja. Então Jesus propõe uma parábola e ele diz, olha, quem é o lobo nessa parábola, quem é o ladrão e quem é o mercenário. E nós queremos compartilhar esse e-book com você que ficou incrível. Você vai conhecer a grande apostasia no meio da igreja de Cristo. Você vai ver que esse e-book está maravilhoso, vai falar de falsos líderes, do falso evangelho. Você vai descobrir o evangelho de Cristo misturado com outras práticas também e a operação do engano. A operação do engano que é enviada pelo próprio Deus, está lá em 2 Tessalonicenses, porque eles não acolheram o amor da verdade. Então eu mesmo envio a operação do engano sobre eles, para que sejam julgados seus delitos e pecados. Fica com a gente, o estudo hoje está incrível, esse book está maravilhoso e eu quero compartilhar tudo isso com você gratuito. Deus abençoe você e bora lá para o estudo. O ladrão veio matar, roubar e destruir, é isso, é? Isso, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Muita gente associa ao diabo, né? Mas quando a gente vai ler a perícope, ele está falando sobre mestres, né? Sobre falsos mestres que não cuidam do rebanho de forma correta. Maravilha. Ô, Hilber, eu vou pedir para você então ler o nosso texto base, João 10, do 1 em diante. Vamos lá. Tá, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Maravilha. Então, assim, irmãos, esse texto ele foi muito usado nos nossos ajuntamentos, né, para falar referente ao diabo. O diabo veio matar e roubar e destruir. Na verdade, a despeito de que a missão do diabo é destruir a igreja de Cristo, não é sobre isso que esse texto está dizendo. Se você ler a perícope de João 10, você vai entender que Jesus está falando sobre falsos mestres. O que acontece é que no capítulo anterior, Jesus trata, na verdade, da cura de um cego. E os judeus ficaram, os fariseus, os religiosos da época, ficaram ali horrorizados de Jesus fazer aquela cura no sábado. Ou seja, eles não estavam preocupados com a ovelha, eles estavam preocupados, na verdade, com seus ritos religiosos, com seu amor ao dinheiro, porque quem dominava o templo na época, ele era de posse de toda a riqueza de Israel, então eles estavam de olho na riqueza do templo, na riqueza, no poder do templo, quem dominasse ali, né, os fariseus que dominassem o templo, teria dominação entre a população e o povo, e Jesus curando aquela pessoa, aquele cego no sábado, isso, vamos dizer assim, fere a lei dos judeus e, portanto, eles começam a perseguir Jesus. Então, isso foi no capítulo anterior. Então, Jesus propôs-lhe uma parábola. Então, Jesus, então, propõe uma parábola para os judeus para mostrar que eles, na verdade, eram ladrões, salteadores, mercenários. Eles não estavam preocupados com as ovelhas de Cristo, né? Nunca estiveram preocupados com as ovelhas de Cristo. E aí eu quero trazer para você aqui o strong dessa palavra, para você entender melhor o significado dela. Opa, voltando. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O strong vai mostrar, na verdade, a palavra ladrão. E muitas vezes ela é tratada como falsos mestres e líderes religiosos, e a gente consegue ver isso com a palavra kleptis, no grego, significa defraudador, ratoeiro. O nome é transferido para falsos mestres que não cuidam em instruir homens que buscam e abusam da sua confiança. Então, esse contexto mesmo de ladrão, está falsos mestres que eles querem dominar as pessoas, e eles abusam das pessoas. Fica até o final desse vídeo que nós vamos falar uma profecia aqui de Ezequiel para vocês verem que Deus vai falar do julgamento desses falsos mestres.
a Bíblia fala que Deus não vai deixar isso impune. Então, ei pastor, né, nós somos pastores também, cuide do rebanho que Cristo nos entregou. Cuide de ensinar o evangelho de Cristo, né, e cuidado com esse comércio da fé cristã, tá? O lobo, na verdade, possui a mesma definição, só que mais profundo. Ele está comparando com líderes religiosos. O Strong vai chamar ele de lucus, semelhante à raiz de cabelos esbranquiçados, né? É uma metáfora para homens cruéis e gananciosos. E também no Strong a palavra mercenário é o funcionário dos líderes religiosos. Então ele é como um empregado ou mercenário. Então todos eles são salteadores, eles roubam a ovelha e o objetivo deles não é cuidar de vidas, mas explorar essas vidas. E 2 Pedro 2,3 vai falar isso. Também movidos por avareza farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Hilber, então assim, essa passagem que muitas vezes nós ouvimos nos nossos ajuntamentos, que o diabo veio matar e roubar, destruir, está fazendo mesmo uma alusão para os falsos líderes. É um chamado para esses falsos líderes, uma exortação também para a correção dos seus atos, porque eles não estão preocupados com a ovelha, estão preocupados em explorar a ovelha, não é isso? Exatamente. Quando a gente pega lá o contexto de Cristo, o contexto do Império Romano dominando, a gente vê que há 2 sumos sacerdotes ali, e pela lei isso era proibido, há 2 sumos sacerdotes. Então, por que havia 2 sumos sacerdotes? Porque eles estavam interessados em causas políticas, né? A gente vê a religião se associar com a política para explorar o povo. E Jesus fala, vocês deveriam estar cuidando do povo, vocês deveriam estar dando auxílio ao povo, mas vocês estão, na verdade, fazendo o contrário, explorando o povo, né? Vocês estão como um lobo, vocês estão matando o povo em vez de dar o cuidado necessário, em vez de dar a liderança espiritual necessária, em vez de dar o cuidado com as viúvas, os órfãos e os necessitados, como a lei mandava fazer. Então a gente percebe justamente isso, eles estavam mais preocupados com dinheiro, com causa própria, do que mesmo cuidado com o rebanho, com o povo de Deus, e a gente observa muito isso nos dias atuais, né? Isso está bem presente nos nossos dias. O Pedro fala isso, né? Assim como no meio, Pedro 2, capítulo 2, tá? 2 de Pedro 2, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, até chegarem a negar o soberano Senhor, que resgatou vocês. Então, assim, é muito perigoso hoje em dia, irmãos, se a gente não tiver um pouco de conhecimento teológico. Facilmente seremos levados pelas sãs doutrinas, ok? Então, a gente precisa estudar a Bíblia e é por isso que o Papo com Deus propõe para vocês aqui estudo bíblico. Veja que nós não damos somente uma reflexão, a gente dá um estudo mais profundo para que você possa, aos poucos, com 3, 4, 5 vídeos assistindo nosso por dia aí, você se edificar e conseguir se posicionar teologicamente. Efésios 4:11 vai falar que Deus concedeu para apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Então, assim, o pastoreio, ele na verdade foi instituído pelo próprio Cristo. Nós devemos respeitar os nossos pastores, devemos honrá-lo. Eles cuidam da vida espiritual da igreja, mas com um olhar mais apreciado junto à palavra de Deus. Porque tem pessoas que ficam cegas quando veem seus pastores, acabam erigindo um altar de idolatria aos seus pastores e acabam colocando eles numa posição tão elevada que esses homens não podem ser julgados. Aí vem com aquela palavra não julgueis, não toqueis no ungido do Senhor. Já fizemos um estudo aqui sobre o não julgueis, né? O que esse verso trata? Porque Paulo fala muitas vezes para você julgar os profetas, para você julgar as profecias, julgar o homem ao qual você está sendo ministrado, mas o julgo ali não é de depreciação, é julgar a sua mensagem. E se a mensagem do seu pastor não estiver correta, sentar juntamente com ele, se ele não se arrepender da sua mensagem, apresentar isso para a liderança da igreja, né? O pastor está pregando uma coisa que é uma heresia, a Bíblia não trata sobre isso. É como um pastor abrir, por exemplo, o livro de Enoque lá na sua igreja e começar a pregar sobre anjos, descendência de anjos, um monte de outras coisas. Isso é heresia. Isso depõe contra as escrituras. Agora, se ele tem um erro de interpretação somente das escrituras, isso é natural. Às vezes nós cometemos nossos próprios erros de interpretação, isso é natural. Então, tem uma balança que vem o lance da tolerância também e aquele desvio doutrinário. O que é desvio doutrinário? Que vai levar a igreja para longe do evangelho de Cristo, isso deve ser denunciado.
primeiro conversar com o próprio pastor e não havendo conivência com a diretoria da igreja. E aí, irmão, se a sua igreja não for bíblica, se afastar da sua igreja, procurar uma igreja bíblica. Porque eu vou te dar um exemplo de desvio doutrinário, por exemplo. Existem cultos hoje que se tornaram grandes palcos de stand-up comedy. Existem cultos hoje que só pregam sobre prosperidade. É o que nós chamávamos de teologia da prosperidade, virou teologia do coach hoje nas igrejas. E veja, ensinar você a amar o dinheiro, a buscar a prosperidade, isso não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é a redenção. O evangelho de Cristo era que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não nos imputando as nossas transgressões. Então, ensinar o evangelho de Cristo, ensinar coach dentro da igreja, como ser próspero e tal, irmão, isso não é cristão, isso não deveria nem ter se falar dentro das igrejas. Essa é a nossa ótica, e a gente sabe que vários expositores da nossa época corroboram com o mesmo entendimento. Eu estava vendo uma live esses dias do Anderson Silva, não, do Douglas Gonçalves, com grandes homens, inclusive pessoas que pregam sobre prosperidade, falando sobre isso, que prosperidade não deve ser ministrada dentro das igrejas, sabe? Eu achei isso legal, assim. A igreja é um chamado ao arrependimento, o evangelho de Cristo é um chamado ao arrependimento. Eu vejo na base do evangelho de Cristo, não tem nada que traga, por exemplo, o homem para uma vida próspera sobre a terra. Não é isso, Wilber? Todas as vezes que a gente olha para o evangelho, a gente vê sinônimo de cobertura com pano de saco, mudança de vida, jogavam pó na cabeça, rasgavam suas vestes. No Apocalipse a gente vê as duas testemunhas vestidas de pano de saco. É símbolo de arrependimento, é um olhar sempre para o arrependimento. Deus não tem, a despeito de que Deus possa te dar uma vida, e nós vamos falar isso, uma vida mais confortável, não é esse o evangelho de Cristo, e esse evangelho está sendo misturado. Então eu dei um exemplo aqui, se a sua igreja está desviando a doutrina, a sã doutrina, a doutrina bíblica, ela deve ser advertida. E não havendo uma mudança, você pode mudar de igreja. Mas a primeira coisa que a gente fala é paciência com seus líderes, né? Você tem que ter paciência com seus líderes, você deve conversar com seus líderes, não deve viver uma vida afastada. O pastor que não conhece as ovelhas é difícil, como é que ele consegue pastorear uma ovelha? Então chega perto dos seus pastores, tenha amizade com seus pastores, né? Respeite os seus pastores, óbvio, acima de tudo. E depois veja se a sua igreja não tem desvio doutrinário. A nossa preocupação é porque a gente vê uma grande apostasia se levantando na última hora, tem o toque da terceira trombeta, vai cair uma estrela absinto do céu. Deus mesmo fala em Tessalonicenses, através do apóstolo Paulo, que ele mesmo envia a operação do engano, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, assim, a gente vê uma grande apostasia sendo desenvolvida nos últimos dias, e parece que as pessoas idolatram tanto os seus líderes, né, que eles acabam nem percebendo isso. Tem uma igreja que ela dá o décimo, ela dá o dízimo, né, 10%, ela dá o 12º, enfim, ela dá 13 dízimos lá na igreja dela. E eu fui questionar isso com ela, falei, eu não questiono, sabe? É aquele pastor que está acima de qualquer tipo de questionamento. Falou, não, a gente obedece. O que a gente não sabe, a gente obedece. Então, acaba se tornando ignorante e sendo explorado exatamente pelos homens da fé. E nós vamos falar exatamente no próximo tópico disso, do sacerdócio caído. Homens que desejaram, né, fazer a obra de Deus e, por receberem glória e louvores, acabaram usurpando a glória do próprio Deus e se tornaram o Deus para suas igrejas. Enfim, exerceram um ministério ali de poder e controle sobre as pessoas. Ezequiel 34, 1-3, Deus tem uma profecia contra os falsos pastores. Ele fala, veio a minha palavra de Deus, é o profeta Ezequiel dizendo. Deixa eu puxar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês verem onde a gente está. Aqui, nós já estamos nesse tópico aqui desse... Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver. E tô com dificuldade aqui com o meu Acrobat de novo. Vamos lá. Então, nós já estamos nesse tópico aqui do falso evangelho. Eu nem vou dar zoom, porque tá bem difícil o meu Acrobat hoje. Então, ó, o falso evangelho, tá? Deus tem uma profecia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas, ou seja, vocês foram feitos para apacentar ovelha. Vocês comem a gordura, vestem a lã, degolam os cervados, mas não as apacenta. Ou seja, em vez de vocês beberem o leite das ovelhas, o apóstolo Paulo fala isso, que aquele que apacenta o rebanho é digno de beber o leite do rebanho. Ezequiel está dizendo o seguinte, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão comendo a gordura, vocês estão vestindo, eles estão degolando o cevado, matando o cevado, vestindo a sua... Ô Hilber, tá vestindo pele de ovelha, não é isso? E ele tá comendo a gordura, vestindo a lã das ovelhas,
e eles não apacentam as ovelhas, ou seja, eles apacentam a si mesmo. Deus está falando assim, minha mão vai vir contra vocês. Não é isso, Hilber? Exato. O contexto de Ezequiel é um contexto bem pesado, porque mostra como o sacerdócio estava explorando o povo de uma forma bem pesada, de uma forma bem taxativa, bem perigosa. E o que acontece? Você percebe que ele fala que você está comendo a carne, você está vestindo a ovelha, ou seja, você está explorando aquele povo de uma tal forma que a palavra não te dá respaldo para isso, e por conta dessa exploração, vocês vão ser punidos por conta disso. Já que vocês estão punindo o meu povo, eu vou punir vocês. E a gente percebe que qual vai ser a punição, né? A gente vai ver que Deus mandou o rei da Babilônia contra aquele povo, por conta da idolatria. E quem tem que cuidar da idolatria? O sacerdócio. Mas se o sacerdócio ele é corrompido, logo ele vai fazer com que a idolatria seja aceita pelo povo. Então, o papel de não deixar o povo cair da idolatria começa pela a liderança não ser idólatra. Então, a gente percebe o quê? Esses coaches, eles são idólatras ao dinheiro. Então, ele leva essa mensagem do dinheiro para as igrejas e o que acontece? O povo começa a idolatrar a mensagem. Ou seja, a mensagem, em vez de levar uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, eles levam uma mensagem idólatra e faz com que o povo aceite essa mensagem idólatra. Então, a gente já começa a ver ali um ciclo vicioso. E no contexto de Ezequiel, estava acontecendo isso. O povo estava tendo que pagar muitos impostos, não estava olhando os problemas sociais, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, que é dever do povo israelita cuidar quando eles chegam para lá, né, da comunidade. Então, a gente percebe que estava ocorrendo coisas muito pesadas ali, estava ocorrendo muitas coisas discriminatórias com o povo, e por isso Deus ele manda essa sentença. E em Ezequiel 34:10 ele fala, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei minhas ovelhas, ou seja, eu vou cobrar minhas ovelhas de vocês. Enfim, depois você lê o contexto lá de Ezequiel 34, você vai ver que é pesado essa profecia. Sacerdócio caído, os homens que abandonaram seu chamado de cuidar de vidas para ostentar poder, dinheiro e fama, e não são poucos os púlpitos ou plataformas de templos de congregações que hoje vive o evangelho motivacional e dá prosperidade em tantos outros. Estava falando com o Hilber esse final de semana, mandei para ele um pastor comediante aqui de São Paulo, em que agora está sendo cobrado seus cultos R$100 para ouvir esse homem, já estava no segundo ou no terceiro lote, ou seja, se eu quiser ouvir uma mensagem de bem-estar ainda, e engraçada, eu vou pagar isso para ouvir. Tá em 1 Timóteo, deixa eu ver se eu salvei isso aqui, cara. Nossa, olha quanta coisa aberta, não sei se eu vou conseguir achar. Mas eu separei o verso, tem 1 Timóteo, que os homens farão para si líderes que falem aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Então, nós já chegamos nesse tempo de acolher para nós homens que falem aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. Né, ele fala, Timóteo, cuidado, porque vai chegar tempo que os homens não suportarão a sã doutrina e vão juntar para si mestres que falem aquilo que os seus ouvidos desejam, aquilo que o seu coração deseja. Então esse pastor, no meu ponto de vista, ele está cometendo um erro, você vê que eu não falo o nome dele, nós estamos falando aqui de ideias, nós combatemos ideias, e eu acho isso bastante complicado. Atos 20:29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ezequiel 22:27, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa e derramam sangue. Sofonias 3:3, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Irmãos, pensa, existe no meio cristão, a gente digita aí, ó, os televangelistas na internet, você vai ver vários. Se você pega no Instagram, eu vejo cada papagaiada aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eles acabam gerando, deixa eu puxar pra gente aqui, eles acabam criando, na verdade, um público que segue exatamente os desejos do seu coração. Eu peguei esse livro aqui, ó, eu tô lendo esse livro, eu quero compartilhar com vocês, Deus não é o seu ídolo. Deus não é o seu ídolo, de Alexander Miglioranza. O Wilber falou que conhece ele. Então, esse aqui é um chamado para mudar o padrão de relacionamento com o Criador. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas hoje estão procurando a Deus pelos seus desejos temporais, suas necessidades temporais. E o que muda nessa relação com Deus comparado com a relação que os antigos povos tinham com seus ídolos? Em nada. Porque eles precisavam de uma lavoura abençoada, Hilber, então eles iam lá e eles sacrificavam o seu ídolo.
para ter uma lavoura abençoada. Eles precisavam de chuva, eles sacrificavam ao Deus da chuva, ao Deus do sol e assim sucessivamente. E hoje você vai nas igrejas, olha a campanha para você mudar de vida, campanha para a prosperidade, campanha para você fazer 7 voltas não sei do que e tal. E o evangelho de Cristo não fala sobre isso, irmãos. Presta atenção que a Nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21, ela tem 12 fundamentos. Ela está fundamentada, a sua estrutura, seus alicerces são o nome dos 12 apóstolos. Doutrina apostólica, é isso que sustenta a igreja de Cristo. O que passar disso, irmãos, vai abalar as estruturas da igreja e vai desmoronar, porque esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é sobre bem-estar. Nós sabemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam e ele recompensa. Isso está lá em Hebreus 11:6. Ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus abençoa as nossas vidas, Deus mesmo é quem nos galardoa, ou seja, nos presenteia, nos cura, nos prospera, mas não é a respeito disso o chamado de Deus para nós, respeito de obediência, arrependimento. Né? Uma vez que nós procuramos a Deus somente pelos benefícios que ele pode nos dar, ou seja, nós procuramos a Deus pelos nossos desejos temporais, pelas nossas necessidades temporais, nós estamos fazendo de Deus um ídolo. Então eu falo assim, não faça de Deus o seu ídolo. Você está buscando a Deus somente pelos seus desejos. E uma vez que Deus te entregar, você vai correr para fora da igreja. Porque esse não é o objetivo de Cristo e também esse não é o seu objetivo, se tornar um filho de Deus, um sacerdote do Altíssimo. Paul Washer falou uma frase em 2013 que eu acho muito legal. Ele fala que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Então, se você procura Deus para ouvir o que os seus ouvidos querem ouvir, saiba que a operação do engano foi enviada pelo próprio Deus. Deus diz o seguinte, lá em 2 Tessalonicenses 2, porque não acolheram o amor da verdade para darem crédito e se arrependerem dos seus pecados, então eu mesmo envio a operação do engano. E com todo o engano de justiça, aos que perecem, porquanto não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, eles se deleitam na injustiça. Uber, então peraí, vamos lá. Deus chama todo mundo ao arrependimento. Deus está chamando você para a igreja, para congregar, para você se arrepender dos seus maus caminhos, para você buscar a Deus Espírito em verdade, ofertar um culto de gratidão ao Senhor. Só que você vai através de Deus somente pelos seus desejos carnais, seus desejos temporários e tal. Então Deus mesmo envia a operação do engano, é isso? Exato, o texto mostra isso, né? O texto ele dá a opção ali, mostra que você tem um amor à verdade, só que ao não ouvir o amor à verdade, você está suscetível a cair na operação do engano. E tudo o que Deus faz, né, ele é soberano, então ele sabe de todas as coisas. Então ele manda essa operação do erro justamente por conta do seu próprio endurecimento do coração. Então o seu coração endurece, você não fica suscetível ao Espírito Santo e por isso você cai na operação do erro que foi o próprio Deus que mandou. Então é isso que o Paulo está querendo falar. E ele está nos exortando justamente a gente não ter esse cuidado, tá? A gente ter esse cuidado de não endurecer nosso coração, porque às vezes a gente acha que a nossa interpretação ou o nosso saber ou a nossa condição nos deixa superior a outras pessoas ou a algum modo de vida específico, e aí a gente começa a ter uma soberba e aí nosso coração endurece, e aí quando vem a operação do erro, a gente não está preparado para isso. Então, a gente tem que ficar bem espertos e bem seguros nisso, não deixar o nosso coração se endurecer, não achar que nós somos o supra-sumo da teologia, porque tem muitos pastores que caem assim. Eles começaram bem, eles começaram certos, eles começaram de uma forma sincera de coração, mas aí eles foram tendo bastante vaidade, né? E por conta dessa vaidade, o coração se endureceu e aí eles caíram na própria operação do erro. É verdade, o que o Uber falou é verdade. A gente tem que tomar cuidado e eu oro para isso, para que Deus nos mantenha sempre nos seus caminhos. Vamos lá. Eu coloquei esse homem aqui com essa cara, deixa eu tirar essa legenda aqui, ó, Operação do Engano, foi o que nós falamos agora. E agora nós vamos falar sobre voltar às Escrituras. Então, precisamos voltar novamente às Escrituras. 1 Timóteo 4,15, ó. Medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Ou seja, Timóteo,
cuida da sã doutrina, fica nos caminhos dela, porque aí você vai salvar você e todos aqueles que te seguem, todos os seus seguidores. Sã doutrina. Nós fizemos um estudo chamado Sã doutrina. Deixa para eles um card aqui, Uber, ó. Sã doutrina. Estudo lindo, gostoso de ser feito. Sã doutrina, hoje em dia as pessoas vão chamar você de legalista, ok? Sã doutrina para eles é o legalismo, desculpa. Então nós entendemos que o que liberta o homem é o conhecimento da verdade, João 8,32, e também vemos que os alicerces da Nova Jerusalém, como eu falei, que desce do céu, está o nome dos 12 apóstolos em Apocalipse 21, ou seja, o que fundamenta a Igreja de Cristo deve ser doutrina apostólica. Sendo assim, entendemos que a doutrina apostólica é a sustentação do edifício espiritual, o qual mesmo Deus é quem está construindo. Você vê lá em 1 Pedro 2,4, Deus fala que está erigindo de nós, né, pedras vivas, sendo edificada a casa espiritual, habitação do Altíssimo, ou seja, e os fundamentos dessa habitação é a doutrina apostólica. Ensinamos boa teologia em mais de 95% dos nossos conteúdos são gratuitos, porque entendemos que a igreja precisa voltar à palavra de Deus. Não estamos solitários nesse entendimento. Se você acha que isso é ideia da cabeça do Max e do Wilber, veja grandes expoentes da nossa geração como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros, e todos eles entendem que a igreja dos nossos dias nunca foi tão próspera e ao mesmo tempo tão pobre. Eu vi uma exposição do Augusto Nicodemos na palavra do Old School, uma conferência lá em Franca, da escola antiga dos reformadores, e ele falava sobre isso, sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja da última hora. As igrejas hoje estão cegas espiritualmente. Fizemos um estudo chamado Cegueira Espiritual, um estudo incrível também da gente fazer, que é muito legal. Você vai descobrir que somente quem pode dar visão para a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Por isso que ele fazia as curas da cegueira. Falava, o que você quer que eu te faça? E o homem falava, eu quero ver. Então, pastor, se você quer que a sua igreja tenha uma visão espiritual, ore a Deus para que o Espírito da Palavra guie você. E Deus, então, tire as escamas dos seus olhos para que você possa enxergar. Por isso que lá em Apocalipse fala, aconselho que de mim compres ouro refinado, passado no fogo, colírio, para que você possa ver de verdade, porque você não está enxergando. Ele está falando isso para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,17. Você diz, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que você é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Então a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia é a última carta da igreja, a igreja que também simboliza a igreja da última hora, e muitos líderes querem encher os seus templos, mas não percebem que estão formando seguidores, mas não estão gerando discípulos. Talvez seja esse o motivo da igreja missionária tenha perdido tanta força. Antes de fazer a consolação, Wilber, nós estávamos falando do teu módulo sobre missiologia no seminário de bacharel em teologia que nós estamos fazendo. Eu fiz sobre espiritualidade cristã, você fez sobre missiologia. Parece que a igreja de hoje se perdeu no contexto. Vemos poucas pessoas falando de missões. Quando tem missão, é um missionário que eles mandam dinheiro para o missionário no campo, lavam suas mãos e seja lá o que Deus fizer, né? O que Deus fizer com esse missionário. Mas as igrejas perderam o foco da missiologia, ou seja, formaram homens para enviar pelo mundo, não é isso, Igor? Exato, né? A gente percebe que a igreja perdeu o foco quando ocorre duas coisas, né? Que a gente percebe. Que é o quê? A igreja acha que missionário é uma pessoa que sai a campo, mas missionário, na verdade, no conceito cristão, é todo mundo que leva a mensagem de Cristo. O ID é para todos. Ou seja, todos os membros da igreja, estando em campo ou não, ele tem esse dever de evangelização. E outra coisa, a separar missão, missiologia de teologia bíblica. Mas a missão ela tem que ser respaldada pela teologia bíblica. Ou seja, você tem uma teologia, você tem a Bíblia, você segue a Bíblia para fazer as missões. Não são coisas separadas, né? Porque às vezes a gente acha que ganhar almas para o evangelho não tem a ver com discipulado, não tem a ver com o ensino da doutrina, não tem a ver com oração, não tem a ver com comunhão. E tem a ver sim. Então tem que associar missão com toda a igreja é um corpo missionário, e missão com teologia bíblica. A missão tem que ser respaldada pela teologia bíblica. Maravilha. Consolação, irmãos, para a gente terminar esse estudo, é exatamente isso que Paulo escreve a Timóteo. Olha, toma cuidado, fica na sã doutrina, você vai salvar você e vai salvar todos aqueles que te seguem. Você precisa crer que você é um espírito que habita dentro de um corpo, e você precisa viver por aquilo que é espiritual, que é eterno, porque aquilo que é passageiro, nós estamos aqui, na verdade, e não vamos levar nada desse mundo, nós vamos passar por aqui. Então, lembre-se que Deus está moldando o seu caráter para a eternidade. As dificuldades, as tribulações são que moldam o seu caráter para a eternidade. Então, essa vida do bem-estar, essa vida do venha ouvir a pregação, decida ser feliz, venha ser feliz. Eu vi a pregação desse expositor e fiquei muito triste com isso. Pagar R$100 para decidir ser feliz.
é basicamente um chamado a ouvir aquilo que seus ouvidos desejam, como Paulo fala a Timóteo, que os homens juntarão para si mestres que vão falar aquilo que seus ouvidos desejam. Então vamos tomar cuidado com isso. Jesus nos promete um corpo de glória em Apocalipse 2,17. Então a gente precisa edificar aquilo que é eterno, porque a nossa vida vai passar como uma nuvem sobre os céus. Eu já estou aqui no finalzinho, ó, e você só pode sobreviver à noite de escuridão, que são os tempos ruins de treva que nós estamos hoje, se você tiver Deus na sua mente e no seu coração. João 9,4, precisamos trabalhar enquanto é dia, e fazer as obras daquele que nos enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então, ore, estude muito, medite na palavra, e se puder, mantenha sempre a sua menorá acesa e a doutrina, a sã doutrina de Cristo ardendo no seu coração. Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com vocês, dizer que essa parábola que Jesus propôs é exatamente para os homens que querem fazer comércio da fé. O Senhor já alertava isso para os seus templos, onde os fariseus e os líderes religiosos da época queriam ter o controle sobre o templo, para ter o controle sobre as pessoas e também a riqueza dos povos, e ainda hoje existem homens que fazem isso. Se você é um desses que seguem, procure uma igreja bíblica, ok? Se você conhece alguns desvios doutrinários na sua igreja, converse com a sua liderança. Se esses desvios doutrinários não tirar o ponto central da sua fé, seja ele Cristo crucificado, e também não perverter o coração do homem, transformando o desejo do homem para o dinheiro e para outras áreas, que você percebe que acaba desviando o foco principal do evangelho. Continue na sua igreja, ok? Converse com a sua liderança, mas se você vê que o desvio doutrinário é algo grave, que acaba inflamando a igreja de Cristo, então procure uma igreja que você possa congregar. Vamos respeitar os nossos pastores, né? Vamos respeitar aqueles que nos trouxeram até aqui, a geração daqueles que nos trouxeram até aqui, mas à luz das Escrituras eu quero convidar você a voltar às Escrituras, 1 Timóteo 4, 15 e 16. Vamos voltar para a sã doutrina. Isso é o que importa para a Igreja de Cristo. Por isso que o Papo com Deus faz estudos. Nós não damos devocional, não damos palavras motivacionais. Nós queremos trazer você ao conhecimento das Escrituras para que você não seja levado para qualquer vento de doutrina. Amém? Lá no nosso site tem 17 cursos gratuitos de teologia para você se edificar. Apologética, que é a defesa da fé, escatologia, temos também os milagres de Cristo, temos discipulado, temos mais de 230 e-books que eu e o Wilber já escrevemos gratuitos no nosso site, que você pode se edificar. Se você quiser comprar as revistas do Papo com Deus e nos abençoar, a revista custa a partir de R$80. Você tem mais de 27 estudos com QR Codes para você se edificar. Lembrando que esse estudo que a gente está deixando para você gratuito, ele também tem QR Code, ó, tá vendo aqui, ó? Você tem a aula extra aqui sobre as 7 igrejas da Ásia. Você vai ver a gente falando a exortação para 7 igrejas da Ásia. Você tem aqui um estudo sobre a estrela Absinto, transformou águas amargas, ou seja, o evangelho de Cristo misturado com alguma coisa. E aqui nós fizemos a parábola do bom pastor, já uns 2 anos atrás. Então, os nossos e-books agora, eles estão com QR Code conectando para outros e-books para você ampliar o seu conhecimento. Só não estuda quem não quer. Se quer esticar o seu conhecimento, você tem condição de fazer isso. Pode adquirir nosso material também. E se você quiser saber mais sobre Apocalipse, nós temos lá e-books do Apocalipse e curso também do Apocalipse para edificar a sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.